No ano de 2007, a BioWare, uma produtora canadense de jogos, nos presenteou com uma obra que para muitos é considerada a melhor ficção científica da década de 2000. Essa obra é Mass Effect, uma obra-prima dos RPGs nos videogames, que é dotada de um universo riquíssimo, de um enredo muito bem desenvolvido e com personagens extremamente complexos e carismáticos, tornando-se uma trilogia de sucesso, com seu segundo capítulo sendo lançado em 2010 e seu terceiro e último no ano de 2012. Porém, algo aconteceu a Mass Effect 3. O que deveria ser o jogo definitivo tornou-se, para muitos, a maior decepção do mundo dos jogos, e tudo isso por causa de seu final. E é por isso que estou aqui, para falar sobre os motivos pelos quais eu acho o final de Mass Effect meio merda. Drew Karpyshyn é um prolífico autor e escritor canadense de ficção científica que possui em seu currículo várias obras escritas para o universo Star Wars e outras séries originais na área da literatura. Ele também escreveu a história para o jogo Star Wars Knights of the Old Republic, e foi um dos designers de jogos principais da série Baldur's Gate, assim como outros jogos da BioWare. Ele foi o escritor principal de Mass Effect 1, sendo responsável por definir os conceitos do universo e o enredo do jogo, e co-criador principal de Mass Effect 2. Ele também foi responsável pelos livros dessa trilogia, porém, em 2009, ele saiu do projeto para o terceiro jogo, para novamente se tornar o escritor principal de Star Wars The Old Republic, o novo jogo da franquia Star Wars que a BioWare lançaria anos depois, pois ele era um especialista nessa franquia. Só que isso deixou um buraco em Mass Effect 3, pois o outro co-escritor principal de Mass Effect 2, Mac Walters, se tornou o chefe em Mass Effect 3 e, na maior parte do jogo, ele teve um desempenho competente. Vídeos enredos da Genophade e da Guerra Queren-Geth. Contudo, o enredo dos Reapers foi o mais prejudicado pela saída de Drew Karpyshyn do roteiro, já que em Mass Effect 2 algumas tramas e conceitos foram apresentados e no jogo seguinte abandonados. Vídeo supracitado e já lendário conceito do final da energia escura. Outro aspecto da saída de Karpyshyn foi a quebra do tema principal da trilogia, o tema do poder da cooperação e da diversidade. Afinal, todo o mote da trilogia é resolver os problemas diplomáticos das principais raças da galáxia para poder uni-las contra os Reapers, um inimigo que transforma todas as raças que eles ceifam em novos Reapers. E no terceiro jogo enfrentamos um grupo supremacista humano que querem o poder dos Reapers para impor a humanidade acima de todas as outras raças. No final, a trilogia se tornou mais uma obra sobre criação versus criadores, e as escolhas finais desmontam todo o tema anterior que foi desenvolvido ao longo do primeiro e segundo jogo, e até a maior parte do terceiro. O fato é, a saída de Drew Karpyshyn do projeto de Mass Effect 3 deixou a trilogia sem uma coesão maior, especialmente na trama principal dela. O aguardado confronto com os Reapers e o final deste confronto. Isso deixou o final incoeso e incoerente, principalmente na versão original, a versão pré-Extended Cut. Os Reapers, os antagonistas mor da trilogia, sempre foram apresentados como uma ameaça além da compreensão de todos, funcionando como deuses anciões Lovecraftianos, que existiam desde o início dos tempos e com um poder absurdamente aterrorizante. Entretanto, no final de Mass Effect 3, os Reapers têm sua motivação divulgada, o misterioso segredo que fazia os Reapers agirem de 50.000 em 50.000 anos, ceifando todas as raças desenvolvidas na galáxia.
e esse motivo é decepcionante. A motivação deles é que, em cada ciclo de desenvolvimento e avanço tecnológico das espécies na galáxia, alguma raça vai criar sintéticos, vulgo robôs ou inteligência artificiais. E esses sintéticos vão criar uma guerra contra os orgânicos, ou vice-versa. E essa guerra afetará todas as outras raças em desenvolvimento na galáxia e todos morrerão. Essa motivação em si não é ruim. O problema é que, além de ser uma versão bombada e sem o desenvolvimento da trama dos Gethquarians, essa motivação como ponto central da narrativa é um clichê que muitos leitores e autores de ficção científica tentam fugir, pois ela já é batida e clichê ao longo de anos. A motivação é óbvia e clichê. Há várias obras com inteligência artificial matando os mestres, porque isso vai impedir a razão pela qual a inteligência artificial foi primariamente criada para resolver. A franquia Exterminador do Futuro é totalmente sobre isso, e esse é um dos motivos pelos quais Isaac Asimov há mais de 50 anos criou as 3 leis da robótica, para contornar o complexo de Frankenstein, assim evitando que a ideia de que a criação sempre se rebela contra o criador acontecesse em seus contos. Outra razão é que a quebra do mistério dos Reapers, com a explicação do porquê eles agem, faz com que aquelas máquinas anciãs pareçam estar resolvendo um problema muito menor do que eles. Se as razões fossem ou solucionar a energia escura que está se espalhando pela Via Láctea, destruindo sistemas, planetas, sóis, ou se houvesse uma guerra muito pior, um dos Reapers com forças muito mais terríveis no universo, isso poderia dar algum mistério muito maior a motivações, mantendo o aspecto Lovecraftiano desses seres. A BioWare fez tudo certo durante a trilogia, as escolhas envolvendo o Rex e o Saren no primeiro jogo, todo o segundo jogo e a missão suicida, assim como as tramas da Genophade e a guerra Gethquarian no terceiro jogo, as expressões máximas das escolhas e consequências que todos esperavam no derradeiro final da trilogia. Porém, para a decepção da maioria dos jogadores, os últimos 15 minutos e as escolhas finais do jogo arruinaram toda a experiência. Algumas das críticas dos jogadores, principalmente na versão pré-Extended Cut, era que os finais de Mass Effect 3, além de serem muito semelhantes, tendo somente as cores como diferenças entre si, os mesmos não possuíam grandes influências de escolhas feitas anteriormente, tanto nos 2 primeiros jogos quanto no próprio terceiro jogo. Muitos jogadores reclamaram do fato de Mass Effect 3 ter saído para o console da Nintendo Wii U, e as pessoas que só jogaram essa versão terem os mesmos resultados de quem jogou a série desde o primeiro em 2007. E isso mostrou um dos problemas que o final de Mass Effect 3 possui: a total inconsequência de mais de 90 horas e 3 jogos ao todo. Nada importa, fazendo parecer que o próprio fim é uma parte totalmente desconectada do jogo em relação à história e mecânicas apresentadas nos 3 jogos anteriores. O outro problema do final foi a forma como os mesmos foram apresentados. Com o jogo apresentando as 3 opções finais, controle, destruição e síntese, todas ao mesmo tempo, possuindo leves alterações por causa do medidor do efetivo militar, o EMS. E isso, de maneira crucial, afeta a replayabilidade, a rejogabilidade dos 3 jogos. Uma forma de remediar esse aspecto seria se o final, a partir das escolhas em momentos chaves de Mass Effect 1 e Mass Effect 2, como os finais desses jogos, e toda a construção do Crucible no Mass Effect 3, o final fosse apresentado como uma rota única de escolhas passadas. Assim teria a rota da destruição, ou a partir de escolhas diferentes jogaríamos a rota do controle, ou a rota da síntese. Assim o jogador sentiria que todas as suas escolhas foram importantes e tiveram um peso único na jornada dessa épica trilogia.
Bem, esses são os motivos que fazem o final de Mass Effect ser meio merda. Bem, ao menos pra mim. Mesmo com as ideias do final, ele poderia ser muito melhor trabalhado. O final, do jeito que foram feitos, pareceram muito corridos, mesmo com o Extended Cut lançado depois. E por isso, no próximo vídeo aí, talvez eu apresente as minhas versões de como consertar o final. Então fiquem ligados, se inscrevam no canal, deem like, compartilhem o vídeo. Então falou e abraço.